Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão todos bem? Eu gostaria que você ficasse de pé com a permissão do pastor Jorme. Nós lá em Ouro Preto, nós somos acostumados a chamar o pastor Jorme César muitas vezes de Jorme. Nós abreviamos um pouco o nome dele, mas na verdade é Jorme César. Foi meu pastor na minha adolescência. Eu ministrei nessa igreja quando eu era cooperador com o pastor Hermelino, presidente em Ouro Preto do Oeste. Pastor Maxwell não era pastor aqui ainda. Se eu não me engano, o nome do pastor era Chesman, se eu não estou enganado. Eu era um meninão. E eu confesso que eu estou emocionado, porque hoje foi um domingo atípico na minha vida. E para quem me conhece e sabe o lixo de onde eu saí, a estrutura pouca que eu tive para estar aqui nesse altar, sabe também do tamanho da minha gratidão por Deus permitir que eu fale esse microfone. Então eu quero que você abra a sua Bíblia primeiro, no Salmo 27, no versículo 5. Isso aqui é chamado de pavilhão em alguns lugares. Isso aqui também é chamado de casa de misericórdia, de casa de perdão, de casa de amor. Graça, misericórdia e perdão, que é o que nós viemos buscar aqui hoje. A graça de Cristo, a misericórdia de Deus e o perdão do Pai. Nós viemos aqui hoje agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E o Salmo 27, no versículo 5, Salmo este escrito por Davi, segundo alguns estudiosos, ele diz o seguinte: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Preste atenção, você não gastaria menos de 30 dias se você estudar o significado de cada palavra dessa. Você conseguiria montar um sermão com cada uma dessas palavras que estão nesse versículo, o versículo de número 5 do Salmo 27. Adversidade, esconder, pavilhão, o oculto do tabernáculo, esconder novamente. Aí vem por-me-á sobre uma rocha. É sobre a rocha que nós temos de estar, na firmeza da rocha, rocha que faz alusão a Cristo, a quem nós viemos agradecer aqui nesta noite. Busque outro salmo. Eu quero tomar a liberdade de parafrasear o 116. Nós vamos ler 6 versículos nele, para você entender o que é gratidão. Gratidão que, segundo alguns teólogos, ela é a coroa, a rainha de todas as virtudes na vida de um crente. Crente é aquele que crê que Jesus Cristo, ele foi encarnado e que ele fez o sacrifício de cruz, tornou-se maldição em meu e no seu lugar, no nosso lugar. Crente de que a Bíblia é a nossa regra de fé. Amém? Salmo 116, versículo 9 a 14. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito, dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? Deus abençoe você, pode se sentar. Meus irmãos, eu já disse que a gratidão, ela é a rainha de todas as virtudes. Eu passei por alguns seminários, eu estudei, eu fiz alguns cursos, e alguns professores de teologia ousam dizer que o Salmo 116
na verdade não teria sido escrito por Davi, teria sido escrito por um rei chamado Ezequias, um rei que governou Judá do sul, um rei que um dia anoiteceu doente e que recebeu a visita do profeta Isaías. Tem também no capítulo 39 de 2 Crônicas, e tem também no livro de Isaías esta história contando sobre essa visita. Uma visita em que Isaías vai informar ao rei Ezequias que ele estava doente e que a casa dele precisava ser colocada em ordem, e que ele iria morrer e não viver. Olha a palavra dizia: vai morrer e não viver. Sai o profeta, e ainda no terreiro, e ainda naquele pertence de terra do rei Ezequias, o profeta torna. Mas ele torna por quê? Porque ele avisaria sobre 15 anos de vida para Ezequias. Mas quando ele sai nesse intervalo, ao invés de colocar na face de Deus todos os benefícios, todas as obras, tudo que ele tinha feito em nome do Senhor, ele se vira para a parede, e ali naquele momento é o rei Ezequias, o choro, o lamento, a angústia e a parede, e ele diz ao Senhor assim: se da tua vontade analisar se em todo o tempo, ei, olha para mim, você está aqui nesse domingo, não é agora, não é ontem, não foi aquele dia, não foi há 15 dias atrás, não foi por um momento na minha vida, mas é se em todo o tempo eu não andei segundo a tua vontade. Meu Deus, isso é muito forte. Não foi um momento, não foi um segundo, não foi uma fase. Ser cristão, ser crente, ser temente ao Senhor não é uma fase da sua vida, é todo o tempo. É por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que aceitar, confessar e permanecer até o fim, esse será salvo. Aleluia! É um culto de gratidão ao Senhor, de pregação da poderosa palavra de Deus. E se foi Ezequias ou não foi Ezequias quem escreveu o Salmo 116, se foi Davi ou se foi Ezequias, não faz a menor diferença para nós, porque ambos foram homens de arrependimento, de que receberam benefícios do Senhor, que tem uma história de vida de caráter ilibado, de ligação profética e não profana, de ligação de amor, de devoção, de condução da sua casa e da sua família para o reino dos céus. Ambos são exemplos para nós. Se Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá, o rei Ezequias, que governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C., se ele fez a sua história lá, você tem a chance de ter a palavra revelada, de ter a palavra trazida para você. Você enxerga do alto, como alusão e visão do céu, esta palavra para fazer história no seu trabalho, na feira, aqui dentro da igreja, dentro da sua casa, em qualquer lugar que você colocar a planta do seu pé, você pode fazer a sua história, história de quem é devoto, história de quem é comprometido, história de quem é compromissado, história de quem é grato. E quem é grato não escolhe tamanho daquilo que recebeu para ser grato. Ele é grato pelo bom dia que recebeu, pelo abraço, pelo presente, por terem lembrado do aniversário, por terem cumprimentado na porta da igreja, por terem dado a oportunidade de participar do coral, por ter cantado junto com os jovens, por ter tido a oportunidade de arrumar um banco, por ter tido a oportunidade de sair, fazer uma visita com o pastor. Ele é grato por ter condição de dobrar o joelho, de ter saúde na articulação, de dobrar o pescoço para baixo, de se dobrar na presença do Senhor. Ele é grato porque fala, porque ele tem todos os sentidos, ele respira, ele tem olfato, ele tem audição, ele tem visão, ele tem tato, ele consegue ser grato por isso. Foi assim que Ezequias alcançou o coração de Deus. Foi assim que ele alcançou a misericórdia, a graça e o perdão do Senhor, e recebeu mais 15 anos.
Gratidão, meus irmãos. Eu vejo aqui a filha do Weber, um evangelista que foi meu professor de escola bíblica em Pimenta Bueno. Eu tenho uma história linda com seu pai e a sua família querida. A sua família é uma das mais comprometidas com a palavra do Senhor que eu conheço naquela região. E o seu pai é um homem que é grato, é um exemplo de gratidão a Deus por tudo. E eu estou falando isso, usando você aqui nesse momento, porque é verdade, porque o Senhor é testemunha do que eu estou dizendo. A gratidão, meus amados, ela nos permite alcançar coisas maravilhosas. Há 6 meses atrás eu não tinha onde morar. Há 6 meses atrás eu pagava aluguel. Há 6 meses atrás eu só tinha um salário no fim do mês, devolvia o dízimo e orava para dar para pagar as contas. Há 6 meses atrás nós chorávamos para voltar para essa cidade, porque aqui a gente precisava novamente estar com a nossa família. E a única coisa que nós fizemos foi dobrar o joelho e dizer: eu não posso, eu não tenho condição, eu não vou dar um passo maior que a perna, mas aquilo que o Senhor colocar no nosso caminho, nós seremos gratos e buscaremos honrar. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui de palavra, me perdoe pastor Jorge César, Abimael, me perdoe os irmãos, se acaso eu estou enfadando você, falando de gratidão, mas se você discorrer um pouco na história, se você for lá para a pandemia que nós passamos nesses últimos 2 anos atribulados, você vai ver que esta pandemia foi uma peneira que passou no meio de nós também. Levou muita gente boa, muita gente jovem, levou muitos amigos, parentes, eu perdi muitas pessoas, eu quase morri vítima dessa doença em Jaru. Eu fiquei internado, precisei passar por fisioterapia, mas eu agradeço a Deus, porque Ele me tirou do meu trabalho atribulado, apressado, que levanta 3:30 da manhã e só chegava em casa 7 da noite, para poder pensar na palavra dEle, para poder ouvir o enfermeiro cantarolando: alvo mais que a neve, e eu não canto nada, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu falei: meu Deus, eu estou sonhando, e de repente um rapaz magrinho do meu lado, cantando esse hino, e eu comecei a entrar em espírito ali, e a ficar grato. Senhor, eu estou doente, eu não estou bem, mas eu estou na Tua presença, com a Tua palavra. Eu estou grato por esse momento, porque talvez, Senhor, eu não separei um tempo, talvez, Deus, eu li de qualquer jeito a Tua palavra, talvez, Senhor, eu tenha tirado o tempo mais para mim do que propriamente para Ti. Eu não fui grato, mas agora eu sou, mesmo respirando com a ajuda de aparelhos. O Senhor me permitiu estar consciente, estar ouvindo esse hino, e eu estou grato, porque eu estou dedicando todo esse momento, apesar de estar doente, a Ti, Senhor. Não espere momentos atribulados. Conversávamos, pastor Jorge César e eu ontem, e ele nos deu um conselho maravilhoso, porque com o pastor se aprende o tempo todo. Ele foi em Eclesiastes capítulo 12 e desenhou todas as enfermidades que nós temos na nossa velhice, e pegou cada uma delas e fez uma alegoria e trouxe para mim. Aquilo eu já anotei aqui na minha cabeça, porque eu vou ministrar sobre isso numa próxima oportunidade. Não espere o tempo ruim chegar na sua vida. Seja grato agora, seja grato nesse momento. Traga mais alguém para sentar do seu lado nesse banco. Busque alguém que está precisando lá na praça, o seu vizinho, a pessoa que está muitas vezes entristecida, a pessoa que está muitas vezes ensoberbecida, até mesmo de orgulho, ou por causa do dinheiro e as coisas vãs desse mundo. Traga, convide, busque alguém que você ama, ou alguém que você apenas admire, ou apenas conheça. Seja grato a Deus, trazendo alguém que precisa ouvir a palavra dele, ter o caráter transformado. Porque se você me conhecesse há 16 para 17 anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade,
cheguei parado, não estava mais congregando, antes um pouco de me casar, antes do Kaique nascer. Você não vai entender como eu cheguei aqui, mas eu entendo que foi pela graça, pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. Então quando eu dobro o meu joelho, eu não peço mais nada. Eu digo: Senhor, se me der saúde, eu quero usar em teu benefício. Senhor, se me der vida, eu quero que ela seja dedicada a ti. Senhor, se me der tempo, eu quero que seja um tempo para louvar e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Se nós olharmos pela nossa vida, ou para a nossa vida, se olharmos ou seja, o trajeto, o percurso que a nossa vida teve até aqui, você vai ver que fez muito pouco. Eu vou ver que fiz muito pouco, que nós poderíamos ter feito muito mais. Nós reclamamos muito, nós buscamos pessoas para colocar a culpa. Você já reparou? Nós não olhamos para a razão da palavra do Senhor, que é cristocêntrica na nossa vida, mas nós buscamos a razão do nosso coração, enquanto Jeremias diz que o nosso coração nos engana, nos enche de emoção e nos faz verbalizar o sentimento, que muitas vezes é um sentimento torpe e que não agrada a Deus. Se nós olharmos para dentro de nós vamos ver que muitas vezes nós queremos que a nossa razão impere sobre todas as circunstâncias do dia a dia. Eu tenho razão, eu estou certo, eu é quem fiz isso aqui, fulano só olhou, Beltrano não ajudou. Quando muitas vezes o Senhor quer que nós sejamos ferramenta. Eu quero que você vá agora aí, se você quiser, feche os olhos, pegue a ferramenta com a qual você trabalha. Eu trabalho com computadores, trabalho nessa área, eu trabalho com escrita, eu faço matéria para a imprensa em rede estadual. Então eu trabalho da minha casa mesmo, eu tenho o meu cantinho para trabalhar. Mas se você trabalha com vassoura, com enxada, com martelo, faça uma alusão na sua cabeça aí. Quando você pega a ferramenta da qual você trabalha, aquele rapaz está segurando um violino. Quando você pega esse violino aí, ele faz o que ele quer ou ele toca conforme você vê aí na lauda, na pauta, aí na sua, eu diria, direção musical? Você olha para o maestro ou você só olha para a folha? Você faz com o violino aquilo que está coordenado para fazer através da música. O martelo serve para bater ou arrancar um prego. A vassoura varre uma casa. A ferramenta não tem domínio próprio. A ferramenta não faz você segui-la. A ferramenta, ela não toma as atitudes. Outro dia um rapaz deu um soco no teclado do computador na minha frente, falou: porcaria de computador, não vale nada. Eu falei: ele recebe comandos, você deu o comando errado, por isso ele travou, e você ficou clicando. Então ele vai ler todos os seus cliques, para somente depois ele destravar. A ferramenta, ela não tem domínio próprio. Seja grato a Deus quando Ele te guiar para um momento difícil da sua vida. É terreno fértil para você aplicar as bênçãos que Ele já derramou sobre você. Seja grato a Deus quando você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, porque é ali que Ele quer treinar você, para que você não seja ensoberbecido quando você estiver gozando da pura e plena paz e santo gozo que é Jesus Cristo. Para que você olhe para aquele que está caído e enxergue como pessoa que é um terreno fértil da palavra do Senhor. Seja agradecido quando as coisas não estiverem andando de acordo com a qual você planejou, porque aí sim, verdadeiramente elas estão dentro do plano do nosso Senhor e Salvador Jesus. Seja grato a Deus quando você não estiver tendo o seu cronograma sendo executado, porque antes você dobrou o joelho, orou
orou e disse: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É a vontade de Deus, então libera o perdão. É a vontade de Deus, agradeça mais e peça menos. É a vontade de Deus, levanta cedo, ora, agradeça e se coloca à disposição desse Senhor, porque assim como o irmão que veio aqui disse, falou que a porta está aberta, ela continua aberta, mas ela também continua estreita. Ela não enlargueceu, ela não mudou. Jesus é o mesmo, a regra é a mesma. Tem que confessar e professar para seguir. E depois que seguir, tem que permanecer para ser salvo. Eu já vou encerrar. E eu quero que você fique de pé. Pastor, eu posso chamar uma jovem aqui na frente? Não se preocupa não, que eu não tenho revelamento não. Eu quero chamar aquela jovem que tocou aqui na orquestra. É você que levantou por último agora. Por favor, venha aqui na frente. Se Deus é na minha vida, se Ele está na minha vida, esse momento é um momento em que Ele está atendendo uma oração sua. A sua mãe está aqui hoje? Seu pai? Seu pai? Quem conhece? Quem é amigo íntimo? Quem é amigo de ir na casa dela? Faz favor você aqui. Você sabe por que eu perguntei da mãe e do pai? Você sabe? Então eu não vou descer mais. Eu já pedi a Deus para tirar isso de mim. Mas um dia Ele falou para mim: você prega e usa sempre a alusão ferramenta. Cala a sua boca e seja a ferramenta. Ei, vai cair um raio de bênçãos na sua casa através da sua vida. Ele vai mudar histórias. Permanece, é firme, não recua. Não recue. A sua oração foi assim: eu não aguento, eu não suporto, tudo sou eu, é eu quem puxo, é eu quem vou. Ei, você é ferramenta. Eita Deus! Se você é ferramenta, toda a carga do mundo que está sobre as suas costas está sendo sustentada por Deus. Você não enfrenta inimigo sozinho. Na verdade, você sequer enfrenta inimigo, irmãos. Você já é mais do que vencedor. Você já venceu por Cristo nosso Senhor Jesus. Você já tem promessa, e toda promessa de Cristo será cumprida. Está determinado. Você é um vitorioso. Então, querida, olha para mim. A sua oração: eu não aguento, eu não suporto, eu estou com vontade de desistir, eu não vou mais orar pelo Senhor. Continue, tá? Porque você é ferramenta. Ei, você acredita que Deus fala? Você acredita que Deus usa? Você acredita que Deus revela? Então pergunta para ela depois, no particular, no privado, e fala para ela assim: ó, eu vou orar contigo, eu vou somar força contigo, nós vamos ganhar a família toda, porque você é o pavio que será aceso lá dentro e vai continuar alumiando. Mas eu vou ser querosene, eu vou ser combustível, eu vou ser azeite, eu vou ser até gasolina. Mas nós vamos colocar fogo do céu, para descer, para aceitar, para dizer: eu amo também, porque eu quero também
eu vou sentir também essa presença que ela sente, porque ela não sai da igreja, ela quer tocar instrumento, ela fica cantando louvor dentro de casa, ela incomoda o Satanás, e ela escuta muita coisa que ela não queria ouvir. Oh Deus! Oh Deus, eu nem prego desse jeito, meu Pai. Que é isso? Eu quero que você erga sua mão para cá, sua mão direita. Erga para cá. Você é uma ferramenta poderosa. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Se você abrir o Salmo 8 aí agora, você vai entender que Deus te fez um pouco menor que os anjos, e que Ele te fez para dominar todas as criaturas da face da terra, aquelas que estão na terra, no ar e no mar. Você nasceu para ser cabeça, então intercede por ela agora. Pai, nós estamos orando pela casa desta jovem. Pai, nós estamos apresentando, Senhor, as dificuldades dela. Pai, a revelação que o Senhor trouxe aqui nesta noite, nós vamos abraçar essa guerra, nós vamos para o jejum, nós vamos para a consagração, nós vamos para a intercessão, nós vamos para a oração com ela, nós vamos clamar, Pai, com ela, porque Deus, o Senhor a levantou naquele lugar, e ela é o pavio que está aceso, e eu quero ser o azeite, nos abastece, nos fortalece, nos transforma e muda, Pai, a nossa história e a história dela, para que seja testemunho e seja contado, e o teu nome exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Se acredita nisso, dá um brado de glória aí. Dá um brado de glória aí. Deixa eu aproveitar aqui. Se tem alguém que está afastado, se tem alguém que esfriou na fé, se tem alguém que está desistindo, se tem alguém que quer aceitar Jesus, se tem alguém que quer experimentar essa graça, essa misericórdia, esse perdão, ei, talvez seja a última noite. Como o relâmpago do ocidente ao oriente, ele avisa, mas eu também te aviso, a porta está aberta sim, como o irmão falou, mas ela continua estreita. A regra é a mesma, tem que permanecer até o fim. Então aproveite e venha. Venha se você quiser. O pastor vai orar, os irmãos vão me interceder, e a partir de hoje você tem mais um monte de gente na sua família para clamar por você. Venha, se você quiser, venha à frente. Venha aceitar Jesus. Venha se reconciliar. Venha passar para Ele as informações que você não tem coragem de falar com ninguém. Venha ter Ele como o seu confidente. Venha ter Ele como o seu melhor amigo. Está fria, está frio, não está legal, não está conseguindo mais orar. Ei, você não tem mais aquele sentimento de gratidão? Não tem problema não. Isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Eu não sou super-herói, eu sou fraquinho, que você não tem ideia. Eu falo para minha esposa todo dia: ei, você sabe que se você desanimar, eu caio, eu morro. Então não desanima não, fica só um pouquinho animada, que um pouquinho seu animada, eu fico vivo, eu fico feliz, eu fico alegre. Vem aqui na frente, você que está sentindo que está sendo pouco grato. Venha, nós queremos orar por você. Venha, eu sei que tem mais gente, não tenha vergonha, não faça isso. O Senhor está nesta noite não te examinando, e ninguém aqui vai te julgar. O que nós queremos é que você saia dessa porta com vontade de evangelizar, com vontade de levar a palavra, com vontade de ser exemplo o tempo todo, com vontade de ser maior do que você é. Querida, olha para mim. Você é uma bênção. Você é uma tocha de fogo no meio da escuridão. Você é uma lamparina acesa onde não há nada mais para alumiar. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Seus pais estão aqui? Onde é que estão seus pais? E aquela saudade que você sente é de um menino pequeno ou de uma menina? É um menino? É um menininho? É um menino ou uma menina? Eu vejo assim, mais ou menos assim, escondendo atrás de você. Quem é? É sua irmãzinha. Olha para mim, continua firme. Eu quero que você procure depois a sua líder e conversa com ela, tá bom?
Amados, eu vou entregar o microfone, desculpa te fazer ficar em pé. Mas eu espero que muitas vezes nós sejamos confrontados pela palavra do Senhor. E para isso acontecer, é só você se levantar de manhã e abrir a Bíblia. Não abra sorteando não, irmão. A palavra do Senhor não é isso. Tenha regra, tenha educação, ore antes. Se o Senhor te der desígnio para um livro, vá. Se Ele não te der, segue a ordem da leitura. Comece em Gênesis e termine em Apocalipse. Faz um estudo. Começa lendo o Novo Testamento, por exemplo. Vai lendo os livros. Não abre esse negócio assim, Deus vai falar comigo, abrir a Bíblia. Meu irmão, Deus fala o tempo todo na Bíblia. Mas vai que uma hora você acha um versículo que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo. Deus não é isso. Ele é ordem, disciplina e decência. Graça, misericórdia e perdão. Tabernáculo, lugar impenetrável, onde os reis ficavam, ninguém alcançava. E dali eles coordenavam o seu exército. Você está no tabernáculo, não saia do tabernáculo, não dê espaço para o inimigo. Você está protegido aqui dentro, mas não saia daqui. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe o pastor Abimael, que fica mais bonito, quanto mais velho, mais bonito. A esposa dele fica mais jovem ainda, olha lá. Mais jovem e ele também. Está mais magro, mais bonito, o cabelo não fica branco. Só o pastor Jorge César e eu que ficamos com o cabelo branco. Deus te guarde. Ore por mim, por minha família. Nós moramos no Bela Vista. Vá lá nos visitar. Depois daquele mercadinho, passa a quadra. Na segunda quadra eu estou à esquerda, na esquina. Uma casa bonita. Não é minha não, é da minha esposa. Mas eu moro lá, ela deixa. Deus abençoe você grandemente.